Se ele é o próprio Deus, Deus ele entende que ele é o Filho. Eu queria entender, por exemplo. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos aqueles que creem no nome do Filho unigênito, primogênito, aquele que se fez carne, se fez homem, se tornou um de nós, para nos resgatar, nos remir, para nos purificar, limpar de todo pecado, purificar todo pecado, para que o pecado seja apagado. E nós andar em obediência, e assim o Espírito de Deus habitar, e nós tornarmos filhos. Porque lá em Romanos 8, o Espírito testifica com o nosso Espírito, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito, que nós, você é filho e filhas. Você não é escravo, você é filho e filhas. Foi para isso que Cristo veio, para tornarmos a sermos filhos e filhas. Só que existe muito engano, porque pelas promessas, pelas profecias da Escritura, você é o cumprimento do templo, você é o cumprimento da casa, você é o cumprimento da morada do Deus em espírito. Davi, no seu coração, queria construir um templo para ali Deus habitar. Senhor, eu habito em casa de cedro, eu habito em casa de mansão, mas o Senhor habita nessa tenda de pano. Eu vou construir um templo para o Senhor, vou fazer uma casa de cedro para o Senhor, vou encher de ouro para o Senhor habitar nela. Natan disse: vai e faz conforme o teu coração, Deus é contigo. O Senhor na mesma noite chegou para Davi e falou para Natan: vai lá e fala para o meu servo Davi, quando eu tirei o meu povo lá do Egito, desde quando eu pedi para eles construir casa de cedro para mim? Sempre habitei em tendas, para que vocês também fossem igual a mim, andassem peregrino nessa terra. Você acha que Deus habita em templo feito por mão de homens? Estevão cheio do Espírito Santo. Se ele estava cheio do Espírito Santo, ele estava cheio da glória, ele estava cheio da verdade. Ele diz: e Salomão edificou casa. Que casa? Se Deus não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono, a terra é o estado dos meus pés. Que casa edificaria vós para mim? Pegaram em pedras para matar Estevão, porque Estevão falou que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Paulo, essa é Atos 7, 48. Shaul, nós conhecemos como Paulo. Atos 17, versículo 24. O Deus que fez o céu e a terra, o Deus que fez o céu e a terra. Você tem compreensão quem é esse Deus? Você sabe quem foi que fez o céu e a terra? O Altíssimo, o Todo-Poderoso, não habita em templos feitos por mão de homens, e nem tampouco é servido, como se Deus dependesse dessa migalha. Você acha que você está levando dinheiro para Deus? Você acha que você tira 10% do seu salário e vai levar para Deus, se Deus não é servido por mão de homens? Foi isso que você aprendeu? Que Deus é um Deus mercenário? É um Deus avarento? Que precisa de você? É você que precisa dele. Porque é Ele que dá a providência, é Ele que te sustenta, é Ele que te dá o ar para você respirar.
Porque nesse momento ele pode falar no celular de dedos. Ele tinha o fôlego seu. Porque esse fôlego ele deu para você e você vai prestar conta. Eu vou prestar conta. Porque Deus, Ele criou a humanidade com um único propósito. O Espírito dele habitar em você, habitar em mim. É isso que está acontecendo? Não foi a promessa que foi feita para nós? Que Deus derramaria do teu Espírito sobre toda a carne? Se o Espírito de Deus habita em você, cadê o temor? Cadê a obediência? Uma geração que tem a Bíblia na tua casa, tem a palavra do juiz, tem a palavra da verdade, mas não segue. Fica falando tudo que não está escrito, confiando em doutrinas de homens, preceitos que vai levar pessoas à condenação. Jesus que diz em João 7,8, quem crê em mim, como diz a Escritura, tem uma condição para você crer em Jesus, de acordo com a Escritura. Você lê Bíblia, você conhece. Tem pessoas pregando doutrinas que não existem. Bom dia, irmão, tudo bem? Olha, pessoal, atenção, é a nova feira dos camelô, galera. Agora é aqui na extensão da feira. Na extensão da feira RIP, hein? Meu time, faz o vídeo rapidão aqui pra nós aqui, ó. Nós temos que acordar para a realidade, porque o seu filho vai rasgar esse céu e buscar a igreja que ele comprou com o seu sangue. Ele comprou você, pagou o preço caro, pagou sua dívida. Sabe para quê? Para você adorar o Pai em espírito e em verdade, porque Ele nos ensina em João 4. O Filho diz, vocês de Samaria, adoram o que vocês não sabem, vocês não conhecem. Nós, judeus, Jesus Cristo está falando, nós, judeus, adoramos o que nós sabemos, porque Deus é Espírito. E assim importa que nós devemos adorar em espírito e em verdade. O Filho também adora o Pai. O Filho também se prostra ao Pai. Pai, se for preciso, passa de mim esse cálice. Roda, pega a parte direita, hein? Pega a parte direita. Então toda a vida nós foi ensinado errado. Ah, vem para cá, para a casa de Deus. Deus saiu do céu agora para habitar na terra. Deus agora fez a sua morada com os moradores dessa terra. Foi isso que aconteceu? Salomão, em 2 Crônicas 6, versículo 18, se os céus dos céus não contemplam a sua glória, imagina essa casa que eu vou construir ao seu nome. Só que essa geração de crente, ela vive de versículo. Aí pega um versículo para ela, aí ali constrói ali uma doutrina, constrói uma pregação em cima daquele versículo e todo mundo engolindo, todo mundo engolindo. O Senhor falou, farei levantar depois de ti, Davi, uma semente, e esse reino será eterno, eterno. Ele será para mim filho. Está falando de Salomão? Salomão nunca foi chamado de filho na Escritura. De Deus não. E eu serei por pai. E se ele transgredir, castigarei com vara de homens e com açoites de filho do homem. Mas a minha benignidade não vai apartar dele. Está falando de Salomão? Não, de Jesus. É de Jesus que eu estou falando. Porque o seu reino será eterno. O reino de Salomão foi rasgado. O Senhor diz lá em 2 Crônicas 7, versículo 14, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, eu ouvirei do céu e sararei a tua terra.
Estarei atentos os meus ouvidos e abertos os meus olhos à oração que se fizer neste lugar. Porque se eu obedecer, guardar meus mandamentos, esta casa que edificou em meu nome será eterna para os filhos de Israel. Sim. Mas não acabou o capítulo 7. Mas se não ouvires, não guardar os meus preceitos, não guardar os meus mandamentos, essa casa será destruída. E muitos perguntarão, mas por que foi derrubar o templo do Senhor? Porque não deram ouvido à palavra do Senhor, não guardou seus mandamentos, não guardou seus preceitos. Essa casa foi feita em cinza. Salomão guardou? Salomão foi o primeiro a transgredir. Salomão, ele descumpriu. Salomão, ele não obedeceu a palavra que estava escrito lá em Deuteronômio 7, 17, em Êxodo 34. Que Salomão, ele se casou com 700 princesas de todas as nações e 300 concubinas. Ou seja, fizeram aliança com o povo da terra. E o Senhor disse que não era para levar seus filhos às filhas dessa terra e nem as suas filhas aos filhos deste mundo. Desobedeceram. Salomão desobedeceu a palavra do Senhor. Por isso que lá em 1 Reis 11, o Senhor fala: o teu reino será rasgado de ti. Ninguém prega isso. Aí fica construindo esse templo maçônico de Salomão, esse templo pagão, sendo que Deus não habita lá. Por isso que o profeta Isaías 66 lá fala: o céu é teu trono, a casa está do teu pé, a terra está do teu pé, por exemplo. Que casa edificarias para mim? Para este eu olharei, para aquele que treme diante da minha palavra. Para o pobre e necessitado, para aquele que treme diante da minha palavra. Chegou o cumprimento. Em João 2, os fariseus dizem: mostra-nos os sinais, para que nós cremos que tu és o Filho de Deus. Ele diz: derruba esse templo de pedra. Derruba esse templo. 3 dias eu edificarei. O quê? O templo de pedra. Cristo está falando de outro templo. Cristo está falando de outra sinagoga. Cristo está falando daquele templo. Derruba esse templo de pedra, e em 3 dias edificarei. É o mesmo templo. Agora me explica, você que é teólogo, você conhece a Bíblia, qual foi o templo que Cristo levantou depois de 3 dias e 3 noites? Qual foi a construção que Cristo fez ou mandou alguém fazer depois dos seus 3 dias morto? Porque ele diz que ia derrubar aquele templo de pedra, em 3 dias ia levantar ele. Em 3 dias. Os 3 dias se passaram, que ele ficou no seio da terra. Ele foi erguido, foi ressuscitado, o Pai ressuscitou ele. Qual foi o tempo que ele mandou construir? Mostra na Escritura. Qual foi a casa que Deus mandou edificar ao nome dele? Você sabe por que Deus não mandou edificar uma casa no nome dele? Porque você é a casa. Você é o cumprimento daquele templo de pedra. Atos 3:5. Moisés, como servo, foi fiel em toda a sua casa. 3:6. Mas Cristo, como filho, sobre sua própria casa. Casa somos nós. Você é a casa de Deus. Hebreus 3:5 e 3:6. Nós somos edificados como morada de Deus em Espírito. Você é a casa e você também é a casa e você também é a morada de Deus em Espírito. Não sabeis vós que você é o templo do Espírito de Deus? Aquele que destruiu o templo de Deus. Qual templo, Paulo? De pedra? Não, você. Deus também o destruirá. Aquele que destruiu o templo de Deus, que é você.
1 Coríntios 3, 16 e 17. 1 Coríntios 6, 19. Não sabeis vós que vós é o templo de Deus, que Deus habita em você através do teu Espírito? Que você foi comprado por um bom preço? Não faça escravo de homens. Glorifica a Deus no teu corpo e no teu espírito, qual pertence a Deus. Deus não saiu da sua habitação, os céus. Ele continua lá. Ele nos criou com o único propósito, para que nós fosse o estrado dos teus pés, o descanso, a morada dele em espírito. Foi para isso que ele nos criou. Aí ele nos criou, nos deu sabedoria, deixou a tua palavra. O que é que nós fazemos? Rejeitamos a tua palavra para seguir o quê? Dogmas, preceitos, ensinamento de homens, tradições que vem de geração em geração, enfiou no meio da igreja, igual Cristo fala lá para os fariseus: e vocês que transgridem os mandamentos de meu Pai por causa da vossa tradição. Você sabia que as tradições que penetraram na igreja, no corpo de Cristo, como eu falo corpo de Cristo, aqueles que rejeitaram a palavra por causa das tradições, penetraram no meio, e hoje nós não obedecemos os mandamentos de Deus por causa das tradições? Você sabia? Ah, mas não tem mandamento, Senhor. Não tem, não? Porque não lê Bíblia. Porque o próprio Jesus Cristo, ele diz, lá em João 15, versículo 10, para guardar os mandamentos dele, como ele guardou os mandamentos do Pai. Você sabia que nesse dia de hoje era para você estar oferecendo esse dia ao Senhor? Você sabia que o Senhor diz nos teus mandamentos que era para você lembrar do dia de sábado, para você lembrar que nesse dia você foi tirado da escravidão do pecado, para que nesse dia você santificasse, para que nesse dia todinho, você apresentasse a Deus, santificasse em oração, em jejum, em busca ao Senhor. Você sabia que esse dia foi para isso? Aí muitos estão trabalhando, comprando, vendendo, passeando, para cima e para baixo, trabalhando para si, mas não trabalham para Deus. O dia sétimo não foi criado por acaso. Por causa da tradição, anulou os mandamentos do Senhor. Esse sétimo dia era para nós estar santificando, falando do amor de Deus, anunciando as boas novas. Está fazendo sabe o quê? Trabalhando. Porque só pensa na vida terrena. Só pensa neste mundo. São amantes dessa terra. Quando Cristo vier buscar a tua igreja, Cristo não vai vir buscar amante dessa terra, não. Cristo não vai vir buscar sedutores e sedutoras, não. Cristo não vai vir buscar mulher pelada, não, e nem homem pelado. Cristo vai vir buscar ninguém vaidoso, avarentos, que não cuida do necessitado, acha que trabalha, o dinheiro é só para você. É só você que precisa comer, porque você é melhor do que todo mundo. Ah, mas Cristo não cumpriu a lei. Onde é que está escrito que Cristo aboliu a lei? Cumprir o que estava escrito sobre ele é uma coisa. Agora, abolir a lei é outra. A lei continua. Tanto que Paulo vai falar que o cumprimento da lei é amor. E ela fala assim, ó: você quer cumprir a lei? Ama teu próximo como você ama a ti mesmo. Você ama teu próximo? Você consegue amar teu próximo como você ama você mesmo? Então a lei continua. Quer cumprir a lei? Ama teu próximo como você ama a você mesmo. E não com esse amor fingido. Você acha que Deus não conhece teu coração? Você acha que Deus não conhece meu coração? Com esse amor fingido, achando que vai cumprir a lei? Primeiramente, para você chegar até Cristo, você tem que cumprir a lei.
Foi para isso que a lei foi escrita, para cuidar de nós, guardar nós, levar nós. A finalidade da lei é apontar a Cristo, levar nós para Cristo. Ó, o negócio é o seguinte: já cuidei de vocês, mostrei o pecado seus, açoitei vocês, agora vocês vão para Cristo. Não peques mais. Esse é o objetivo da lei. Tanto que Paulo fala que a lei ela é santa, o mandamento é bom e santo. Por isso que ele fala em 1 Coríntios 7 que nem a circuncisão, nem a incircuncisão é nada a não ser a observância dos mandamentos. Ou seja, temos que observar os mandamentos. Como é que você sabe que você está pecando se não existe lei? Como é que você vai para Cristo se não está escrito presente no mandamento, na palavra do Senhor, que você tem que se arrepender? Que você tem que se converter dos maus caminhos? Se não existe lei? O judeu prega a lei sem Jesus. As religiões pregam Jesus sem a lei. Mas os verdadeiros pregam Cristo e a lei. Porque não existe separação. Cristo fala: eu não vim para destruir a lei e os profetas. Eu vim para cumprir. Até que o céu e a terra passem. Olha para o céu, olha para a terra. Passou? Não, né? Nem um tio será tirado da lei. Então a lei permanece, porque ela é eterna, ela é espiritual. Você sabe por que essa geração não gosta da lei? Porque ela mostra o seu pecado. Por isso que você quer acabar com a lei. A lei que diz não cobiçarás foi abolida, né? Aí muitos acham que Jesus Cristo veio, pagou a sua dívida e tirou a lei. Não, meu irmão, ele não tirou a lei, ele pagou a sua dívida, a lei continua. A lei é eterna. Sem a lei não tem como você conhecer o pecado. Sem a lei não tem como você conhecer Cristo, porque foi através da lei, foi através dos profetas que nós chegamos a ter Cristo. É por isso que nós temos que compreender as profecias, compreender o dia de festa, para nós saber chegar até Cristo. Sem a lei, sem os profetas, nós andamos no mundo cego, sem entendimento. É por isso que até hoje as pessoas pensam que o templo de pedra existe. Porque não sabe que ele mesmo, ele próprio, é o cumprimento do templo. Paulo fala: se eu tardar, para que saibas como deve andar na casa do Deus vivo, que é a igreja do Deus vivo. Quem é a igreja? Você e eu que creem em Jesus Cristo, o santificado aqui em Jesus, que em qualquer lugar do mundo invoca teu nome. Por isso que o Senhor, quando Ele vier rasgar esse céu, Ele vai vir buscar uma igreja, um povo que guarda teus mandamentos, um povo que cumpre a lei. Tem que cumprir a lei, é amor ao próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o cumprimento da lei. Aí ninguém não tem nem amor no coração, mas diz que já cumpriu a lei. Jesus Cristo, Ele é judeu, viu? Jesus Cristo, Ele não é romano. O ensinamento vem de Jerusalém, não vem de Roma. A salvação vem do judeu, não vem de outra nação, porque foi os judeus, foi o israelita que o Senhor escolheu para que no nome do Senhor estivesse no meio daquele povo. Você quer entender a salvação? Estuda o povo judeu. É de lá que vem as leis do Senhor. É de lá que vem os mandamentos do Senhor. Não fique estudando Roma. Roma é inimigo de Israel. Roma é inimigo de Cristo. Foi Roma, juntamente com aqueles judeus do coração duro, que matou Jesus Cristo. Mas e os judeus remanescentes? Não existe não? E os judeus que creem em Jesus Cristo? Não existe não? Pedro, judeu. Paulo, judeu. Barnabé, judeu. Todos os apóstolos de Cristo, judeu.
Aí colocaram como se Pedro fosse o Papa de Roma. Ah, meu Deus do céu. Roma matou Pedro. Por isso que você e eu é o cumprimento do tempo do Espírito Santo. Você era aquele tempo de pedra. Você agora, não, está sem o seu coração. É dentro de você que existe um lugar santo do santo, onde você busca o Senhor com todo o teu ser, com toda a tua alma, com todo o teu espírito. Você é o cumprimento daquele tempo. Pedro vai falar que Cristo, Ele é a pedra viva, edificada pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Mas você também, eu também, somos pedras vivas, edificado como casa espiritual. Você é casa espiritual. É em você que habita o Espírito Santo, não é em tempo feito por mão de homens. Creia no Senhor, Yeshua, nosso Salvador, aquele que se fez homem, continua sendo homem, só que com toda a plenitude do Pai, porque Ele foi o único homem que pisou nessa terra, que fez a vontade do Pai. Então Ele, por estar na forma de Deus, ou seja, receber toda a glória, receber todo o poder, não quis para usurpação ser igual o Satanás quis ser igual a Deus. Colocarei meu trono acima das estrelas, ou seja, eu igualarei o meu trono juntamente com o Deus vivo. E o Senhor viu a maldade no teu coração e foi jogado aqui na terra. Por isso que o príncipe dessa terra, o príncipe desse mundo é Satanás. É ele que rege, é ele que domina todos os reinos deste mundo. Satanás. Ele tinha poder, ele tinha a chave da vida e a morte. Cristo tomou dele. Agora ele não pode mais se repetir nessa terra. Ele agora habita nos filhos da desobediência, opera nos filhos da desobediência. Por isso que o Senhor, para aqueles que não querem receber o amor da verdade, como está escrito lá em 2 Tessalonicenses 2, aqueles que não querem receber o amor da verdade, não querem ser filhos, não querem ser livres, o Senhor envia o espírito do erro para que creia na mentira. Amém?